Bom dia, nono ano. Me conta, como foi a primeira semana? Deu tudo certo? Já estão acostumados com esse modelo de aula? Bem, gente, seguinte, tá melhor do que segunda passada, né? Agora a gente já tem os nossos grupos no WhatsApp, então vocês assistem às aulas e mandam pra mim as dúvidas que vocês tiverem por lá, tá? Tô online aqui todo o período da aula esperando vocês, tá? Tirando dúvidas pra gente conversar, pra gente entender bem a nossa matéria. Pessoal, seguinte, também tem agora que vocês vão me enviar as tarefas por lá. Então, agora, pega seu celular, tira a foto da tarefa que você tem que me entregar hoje e já envia lá no grupo do WhatsApp pra mim. Gente, eu vou pedir para vocês mandarem as tarefas sempre às segundas-feiras. Por que sempre às segundas-feiras? Ai, professora, é por WhatsApp mesmo, eu posso mandar qualquer dia. Gente, eu tenho 4 escolas, 22 salas de aula. Se todos os alunos mandarem todos os dias, eu vou começar a misturar as tarefas e aí a chance da sua tarefa ficar perdida lá no meio da outra escola é muito grande. Então vamos manter no dia certo, que aí as tarefas de vocês ficam todas juntas e a chance de eu fazer besteira é menor. Tudo bem? Bem, então já enviou a tarefinha lá pra mim, eu vi, aula que vem a gente faz a nossa correção, ok? Pessoal, eu diminuí a letra pra lousa, porque eu tinha muita coisa para escrever, aí no fim até sobrou lousa no final, para não ter que fazer em 2 partes. Reclamaram comigo alguns que eu nunca saio da frente da lousa, então se você quiser copiar antes da aula começar, dá um pause no vídeo agora e faz a cópia. Se você preferir fazer no final do vídeo, eu saio da frente da lousa de novo. Se esse tamanho de letra ficou ruim pro vídeo, me avisa que eu tenho foto da lousa, eu mando para vocês no nosso grupo. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai começar hoje o módulo 4, as vacinas e o sistema imune. A gente só vai começar esse módulo, tá? Ele é um módulo de 2 aulas, nós os terminaremos semana que vem. Pessoal, se vocês olharem aí na página 40, a gente tem esta imagem, né? E quando a gente olha essa imagem, ela tá falando pra gente sobre a vacinação da febre amarela. Por quê? Porque nós tivemos um surto de febre amarela entre os anos de 2017 e 2018. E aí a campanha de vacinação ficou mais intensa para as pessoas entenderem que precisam tomar vacinas, né? A gente já conversou bastante a respeito disso, vacina é muito importante e a gente precisa ser vacinado, tá? E aí ainda existem, né, algumas pessoas que são contra as vacinas, mas aqui no Brasil, gente, o calendário de vacinação ele é obrigatório, os pais têm que vacinar os filhos, não é uma opção. E o que a gente precisa entender? Não hoje, né, hoje a gente vai entender o funcionamento do nosso sistema imunológico, para semana que vem entender como que a vacina funciona. Mas então a gente tem que entender que isso é uma proteção para o nosso corpo, elas são essenciais para a erradicação de diversas doenças. Estamos passando agora por um problema do tipo e tudo que a gente mais quer é que a vacina seja criada, né? Porque a partir do momento que a gente cria uma vacina, a gente consegue erradicar uma doença, desde que todo mundo se vacine. Gente, se nós olharmos um pouquinho aí, ó, nós temos febre amarela, campanha de vacinação de 25 de janeiro a 17 de fevereiro, o dia D, ou seja, que são os dias que vai ser fora de horário, que é para mais gente se vacinar. Dia 3 e 17 de fevereiro, que são 2 sábados, Ilhabela no combate. Quem deve ser vacinado? Todas as pessoas maiores de 9 meses que ainda não tomaram a vacina contra a doença. Quem não deve tomar a vacina? Exceto as pessoas que irão viajar para áreas endêmicas. Mulheres amamentando crianças menores de 6 meses, crianças menores de 9 meses, gestantes, pessoas com câncer, pessoas em uso de quimioterapia e radioterapia, transplantados, pacientes utilizando corticoide, pacientes com imunidade baixa, pessoas com alergia grave a ovo. Procure as unidades básicas de saúde, importante apresentar a caderneta de vacinação. Gente, e aí foi aquela loucura, né, em 2017, quando teve o surto de febre amarela. Porque todo mundo que achava que não tinha que se vacinar, que era besteira, teve que correr atrás de vacina. E vocês devem lembrar que a gente teve até falta de vacina, né? Então eram filas gigantescas e vacina faltando. E quando a gente passou a ter vacina faltando, começou-se a fracionar vacina, né? Então nós temos que antigamente tomava-se a vacina uma vez a cada 10 anos, hoje a gente já sabe que a eficiência da vacina é para a vida toda, então só precisa tomar uma vez, só que a gente toma a dose completa. Agora eles estavam fracionando a vacina para conseguir dar para várias pessoas, aí a garantia de imunidade por pelo menos 8 anos, aí estudos estão sendo feitos para saber se quem tomou a dose fracionada precisa tomar outra dose ou não. E
gente entender como funciona uma vacina, a gente tem que entender como funciona o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico está totalmente atrelado ao nosso sangue. Paula, a gente já estudou sangue no 8º ano? Já, mas vamos rever algumas coisas importantes aqui. Gente, então como nós vimos já na aula retrasada, existem 4 tipos de tecido no nosso corpo. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Lembra? Conjuntos de células que têm formas e funções semelhantes? Gente, o sangue ele é um tecido conjuntivo, é chamado de tecido conjuntivo especial. E esse tecido conjuntivo especial é o único tecido líquido do nosso corpo. Ele tem tanta substância intercelular que ele acaba sendo líquido, né? A porcentagem de células é menor do que a porcentagem de líquido. Então fica um tecido líquido. Isso é importante porque ele precisa correr por dentro dos vasos sanguíneos do seu corpo. E aí nós temos que onde é produzido o sangue? O sangue é produzido na medula óssea vermelha. Vamos lá. Medula, o meinho do órgão. Óssea, então eu estou no meinho do osso. Vermelha, porque também existe a medula óssea amarela, que faz armazenamento de gordura. Onde fica a medula óssea vermelha? Quando você era um lindo bebezinho, em todos os ossos do seu corpo. Hoje, onde fica? No interior dos ossos chatos e longos. Então a gente tem aí no fêmur, na coluna, tá? Nós temos ainda a medula óssea vermelha. Por que nos outros ossos a gente não tem mais isso? Porque ela foi substituída pela medula óssea amarela. Gente, e quando eu falo, né, de tudo isso, a gente tem que saber que medula óssea vermelha é chamada de um tecido hematopoético. O que significa isso? Produtor de sangue, certo? Quando eu falo disso, eu sei que se eu estivesse em sala, vocês já iam estar me perguntando da doação de medula óssea. Gente, algumas pessoas têm algum problema na medula, por exemplo, um câncer, uma leucemia, e param de produzir as células do sangue. Essas pessoas precisam de uma doação. Se eu doar minha medula, eu deixo de tê-la? Não, não é igual órgãos que a gente só pode doar pós-morte. A gente pode retirar um pouquinho da medula e doar para essa pessoa. Para isso, você precisa fazer parte do cadastro do banco de medula. Ai, mas eles vão tirar lá de dentro do osso para fazer o cadastro? Não, o cadastro é feito com um pouquinho de sangue, tá? Então você tira o sangue, faz parte do cadastro. Se alguém que estiver precisando for compatível com você, você vai receber uma ligação contando isso e perguntando se você aceita fazer a doação. Aí sim, se você aceitar, será feita a retirada da medula óssea. Tudo bem? Vocês ainda não podem, né? Isso é para acima de 18 anos. Gente, e quando eu falo do sangue, a gente tem que lembrar que o sangue é subdividido em 2 partes. Então, se eu pegasse o sangue de um de vocês agora, colocasse num tubinho de ensaio e colocasse numa centrífuga, que é algo que gira muito rápido, lembra da função centrífuga da máquina de lavar roupa? Então, quando ele gira muito rápido, ele vai separar os componentes do sangue. Aquilo que é mais denso vai ficar embaixo, aquilo que é menos denso vai ficar em cima. E a gente consegue ver essa divisão do sangue num líquido meio amarelado e um líquido vermelho bem escuro. Esse líquido meio amarelado, que compõe aproximadamente 55% do sangue, é chamado de plasma. O plasma é basicamente água, 91% do plasma é água. Então o plasma ele é água com muita proteína, 91% é água, 7% é proteína. Então nós já temos aí 98%. E os 2% que sobraram? Aí tem várias coisas dissolvidas. Gases, né, gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico. A gente tem hormônios, o remedinho que você tomou, tá, excretas. Então tudo isso tá dissolvido no plasma, passeando pelo seu corpo. A gente aqui vai focar nos outros 45% do sangue, que são os elementos figurados, ou também chamados, né, antigamente de elementos celulares. Hoje em dia o nome mudou para figurados porque um dos componentes não é célula. Gente, do que é feito os elementos figurados? Mostra pra mim que você lembra das nossas aulas do 8º ano. Sim, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Vamos lembrar um pouquinho para que serve cada um dos 3? Então nós temos que as hemácias, lembra que as hemácias têm 3 nomes. As hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. É tudo a mesma célula, é gostar de dar nome para a mesma estrutura, tá?
E, gente, eu acho legal contar isso, né? Agora vocês já estão mais velhos, ano que vem vocês vão estudar tecido mesmo em cada tipo celular. As células, boa parte das nossas células tem esse final, citos ou blastos. O que é isso? É a célula jovenzinha e a célula já mais velhinha. Então nós temos que a hemácia, ela nasce como eritroblasto. Só que ela é uma célula que, para conseguir fazer o trabalho dela melhor, ela faz uma exocitose, ela põe para fora o núcleo e ela vira uma célula anucleada. Depois que ela já fez isso, ela não é mais uma célula bebê, agora ela já é uma célula mais adulta, mais velha. Ela para de ser chamada de eritroblasto e passa a ser chamada de eritrócito, tá? Sempre a finalização blasto é quando a célula ainda é novinha, e sempre ócito é a célula mais velha, o mesmo tipo celular, certo? E quando eu falo que ela é anucleada, na sua cabeça deve vir procarionte. Não! Célula procarionte é célula de bactéria. As nossas células são todas eucariontes, mas ela não tem núcleo e nem o que era para ter dentro do núcleo. Ela põe tudo para fora. Então é uma célula que tinha núcleo e pôs esse núcleo para fora, tá? Não é uma célula procarionte, é uma célula eucarionte que perdeu o núcleo. São coisas diferentes. Hemácia não tem material celular, porque ela pôs o núcleo dela para fora, certo? Gente, e a gente tem que saber que as hemácias, elas são vermelhinhas, né? Como que é uma hemácia? Ela tem formato de bala soft, que é falado, né? Que ela é redondinha, afundada no meio. E a gente tem que as hemácias, elas têm dentro delas, né, elas precisam de uma substância muito importante, o ferro. Você com certeza já ouviu falar disso. Sua mãe com certeza já falou pra você: deixa eu ver aqui se não tá com anemia, e olha embaixo do olho assim pra ver se tá vermelhinho. Por que a mãe olha se tá vermelhinho? Porque o ferro, ele é vermelho. Então se você tá com a quantidade adequada de ferro, é pra que tá vermelhinho, né? E mãe é tudo meio médico, então mãe quer olhar essas coisas. E aí ela manda, né, fala que você precisa comer fígado. Espinafre também tem, tá, gente? Toda carne vermelha tem, a concentração no fígado é maior. E aí, a gente tem que... Ela tem ferro por quê? Porque o ferro é constituinte de uma proteína muito importante, a hemoglobina. E a hemoglobina, ela serve para se ligar ao oxigênio e levar o oxigênio para todo o seu corpo. A hemoglobina faz uma ligação instável com o oxigênio. E por que isso é importante? Porque como essa ligação é instável, quando ela chega num tecido que precisa de oxigênio, facilmente ela solta esse oxigênio para o tecido. E então ela pode continuar circulando e vir até os seus alvéolos pulmonares pegar mais oxigênio, certo? Lembra lá, a gente estudou isso ano passado, que o monóxido de carbono se liga de forma estável e inutiliza a hemácia, porque dela vai ficar passeando só com ele. Mas o oxigênio é de forma instável e solta fácil. Então, função da hemácia do eritrócito do glóbulo vermelho, transporte de oxigênio, certo? Gente, as plaquetas, outro nome para plaqueta, trombócito. Para que serve uma plaqueta? Coagulação sanguínea. Como assim? Bem, então nós temos que quando você cai, corta e está sangrando, o seu corpo, as suas plaquetas vão ser responsáveis por fazer uma rede e essa rede vai segurar o que tentar passar. Então a hemácia vem, a hemácia é grande, ela não consegue passar por esse buraquinho aqui. Então a hemácia vai ficando presa. E aí vai prendendo, forma um tampão que a gente chama pelo nome científico de casquinha do machucado. Muito bem. Lembra que você não pode arrancar a casquinha do machucado. Toda vez que você arranca a casquinha do machucado, o seu sangue fica triste com você, ele te ama um pouco menos, porque ele vai ter que começar todo o processo de novo. Ele já tinha feito a casquinha, se arrancou, ele vai ter que fazer uma casquinha nova. Não arranquem as casquinhas. Gente, e os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, que são as estrelas da aula de hoje, que são os responsáveis pela defesa do seu corpo. Você estudou lá quando você era pequenininho, com a Prova do Fundo 1, que eles são os soldadinhos do nosso corpo. E como isso funciona? Bem, sistema de defesa, a gente está falando do sistema imunológico ou sistema imune. E nós temos que saber que o sistema imune, para trabalhar de forma adequada, ele varia aí, né, dependendo basicamente de 3 coisas. Sua alimentação tá ok? Seu sono tá ok? A idade não tem como você mexer nisso.
Mas para o nosso sistema imunológico funcionar de forma adequada, nós temos que estar bem descansados, tá? Então você precisa estar dormindo o número de horas necessárias para o seu corpo, você precisa estar se alimentando bem e você precisa, né? Precisa não. Você tem aí que, dependendo da idade, o nosso sistema imunológico funciona melhor. E aí a gente pode aproveitar para falar um pouquinho do que está acontecendo agora. Gente, nós estamos no meio de uma pandemia e nós corremos o risco de contrair o vírus. E se nós corremos esse risco, é bom que o nosso sistema imunológico esteja lá em cima. Então, por favor, idade vocês já têm, né? Vocês estão aí na idade de sistema imunológico funcionando super bem. Tanto que a taxa de letalidade do vírus na idade de vocês é quase zero. A gente, né, escuta bastante, tá falando bastante na mídia isso, que a taxa de letalidade maior é nas pessoas mais idosas. Por quê? Porque nas pessoas mais velhas o sistema imunológico já não funciona com carga total como o seu. Gente, e aí nós temos, né, que você precisa estar se alimentando bem e dormindo bem. Assim, se você contrair o vírus, seu sistema imunológico consegue mandar ele embora, certo? E nós temos que... eu acho que eu pulei um exercício. Ai, Paula. Vamos para a página 42, fazer 2 exercicinhos e aí a gente volta a falar disso? Eu tinha que marcar aqui na lousa, nesse ponto tem exercício. Na página 42, a gente tem o exercício 1. A tabela abaixo mostra o exame de 3 pacientes. E aí nós temos, né, o paciente 1, o 2 e o 3 em colunas. E nas linhas, o que ele está me mostrando? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Na primeira coluna, ele me dá os valores de referência, ou seja, uma pessoa normal deve ter no seu sangue, em cada milímetro cúbico de sangue, de 4,6 a 6,2 milhões de hemácias, de 3.600 a 10.000 leucócitos e de 150 mil a 400 mil plaquetas. E aí ele me dá que o paciente 1 está com 5 milhões de hemácias, o 2 com 5,3 e o 3 com 3,5. Os leucócitos, que o paciente 1 está com 14.500, o 2 com 4.000 e o 3 com 6.700. Plaquetas, 90.000, 210.000, 204.000, certo? Vamos lá. Que paciente poderia estar com uma infecção? Justifique. Quem será que está com infecção aí? Gente, se eu tô com infecção, eu tenho que... Quem que vai ter que aumentar para defender essa infecção? Os leucócitos. Quem tem os leucócitos aí acima do normal? Paciente 1. Então coloca que é o paciente 1, porque ele tá com grande quantidade de leucócitos no sangue, né? Tá acima do normal. B. Que paciente poderia estar com problemas de coagulação? Se eu tô falando de coagulação, eu tenho que olhar as plaquetas. Então quem aí tá com baixa de plaquetas? Poxa, o paciente 1 de novo, tá ruim a vida desse aí, hein? Então, paciente 1, aí ele pediu para justificar, por causa da baixa quantidade de plaquetas no sangue desse paciente. C, que paciente poderia apresentar fadiga? Que paciente que tá cansado? Gente, por que eu fico cansado mais fácil? Porque não tá chegando oxigênio para todos os meus tecidos, para todos os meus músculos? E quem aí que pode estar com problema no transporte de oxigênio? Preciso olhar as hemácias. Quem tem menos hemácias aí? Quem está com hemácias abaixo do normal? Paciente 3. Tem mais? Exercício 2. Ao passar por certos órgãos, o plasma sofre pequenas alterações em sua composição. Qual dos órgãos abaixo causará menor alteração no plasma? Justifique sua escolha. Gente, esse exercício existe na apostila do 8º ano. É a segunda vez na vida que você faz esse exercício. Então eu espero de coração que você não erre ele. Então vamos lá. E aí ele pediu para nós primeiro assinalar e nas linhas embaixo a gente justificar. Já vamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O pulmão. O pulmão altera a constituição do plasma? Sim, porque o pulmão retira gás carbônico do plasma e põe oxigênio. Então, o pulmão está alterando a constituição do sangue. Então, o pulmão não vale. B, o coração. Sim, o coração é quem bombeia. Só bombeia. Mas ele altera o sangue? O sangue que chega, o coração manda. E chega,
Ele manda, ele só tá fazendo o sangue continuar circulando, porque senão o sangue para. Ele é a bomba que faz isso estar funcionando. Então assinala B, porque o coração não altera o sangue, ele bombeia o sangue. O C, intestino delgado. Por que que o intestino altera o sangue? Porque o intestino delgado, se você lembrar um pouquinho lá das aulas de digestório, ele é o responsável por absorver os nutrientes da sua alimentação. E se ele absorve os nutrientes, ele vai fazer com que o sangue fique cheio de nutrientes. Então ele alterou o sangue. Os rins, os nossos queridos rins, fazem o quê? Eliminam excretas, eles tiram a ureia do sangue. Se eles estão fazendo isso, eles estão alterando a composição do sangue. Então, a alternativa B e justifica por que não é a A, C e a D. Ok? Aí, voltando aqui para o nosso sistema imune. Então, você já entendeu que você precisa dormir bem e comer bem, certo? Aí, seu sistema imunológico funciona lá em cima. Gente, e nós temos que saber que o sistema imune, às vezes, faz umas coisas que não são muito legais. O que é isso? Então, primeiro, né, vou começar aqui fora de ordem. A gente tem que saber que todo corpo estranho que entra no seu organismo, ele é chamado de um antígeno. Por que a gente vai chamar de antígeno e não chamar de vírus, de bactéria? Porque, poxa, senão imagina, toda vez que eu for falar, eu vou ter que falar, entrou no seu corpo um vírus ou uma bactéria, um micro-organismo, ou se você é alérgico a ácaro, um ácaro, ou se você é alérgico a pólen, um pólen. Então, a gente chama de antígeno. Antígeno é qualquer coisa estranha que entrou no seu corpo. Então, toda vez que eu falar antígeno, você já sabe que eu estou falando de um invasor do seu corpo, certo? E, gente, às vezes o nosso sistema imunológico é exageradinho. Como assim? Ué, pólen faz mal? Pólen mata? Pólen é algo tranquilo. Só que algumas pessoas são alérgicas ao pólen. E aí, se duas pessoas, uma alérgica e uma não alérgica ao pólen, cheirarem a florzinha, a que não é alérgica vai fazer cheirinho gostoso. E vai entrar alguns pólenzinhos no corpo dela e o corpo dela vai falar, ai, manda isso embora que isso não faz diferença. A pessoa que é alérgica, o corpo dela vai fazer, meu Deus, um pólen. O pólen vai me matar. E aí ele começa a encadear todo o sistema imunológico para atacar o pólen. E aí ele começa a produzir muco, isso estreita suas vias aéreas e você tem falta de ar e começa a empipocar o corpo. É uma reação exagerada do seu corpo. Então as alergias são exageradas, certo? É algo que seu corpo não deveria fazer, mas ele fez. Gente, além disso, nós temos que o sistema imunológico ele é responsável pelos problemas de transfusão sanguínea e de transplante de órgãos. Como assim, Paula? Bem, gente, vocês já devem ter escutado falar dos tipos de sangue, A, B, O e AB. E a gente tem que tem quem pode doar para quem. A gente vai estudar isso melhor no próximo módulo. O módulo 5 é justamente sistema ABO. Então a gente vai conversar bonitinho sobre os tipos sanguíneos. Mas você já deve ter escutado falar que existem transfusões que são compatíveis e existem transfusões que não são compatíveis. As transfusões que não são compatíveis é porque o seu sistema imune entende aquele sangue que você está recebendo como um antígeno e ataca aquele sangue, tá? Então é por isso que existe problema na transfusão sanguínea. É o sistema imunológico agindo. Além disso, né, quando a gente fala dos órgãos transplantados, gente, eu tô pegando um órgão que não é original do meu corpo e tô colocando dentro de mim. A hora que eu faço isso, o meu sistema imunológico olha para aquilo e faz, opa, isso não é daqui. E aí ele começa a atacar o órgão transplantado. Então, as pessoas que fazem transplante de órgãos, elas precisam tomar imunossupressores, que são remédios que vão fazer o sistema imunológico delas ficar mais fraco. Aí você fala, mas como que eu faço um negócio desse? Se a pessoa pega uma doença? Sim, no tempo do tratamento ela fica mais suscetível ao ataque de outras doenças. Mas é o jeito dela ter, sei lá, um coração novo, um pulmão novo. Certo? Gente, e nós temos que saber que a resposta imunológica ela é dividida em dois tipos. A resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Ó, eu marquei aqui e não falei, né? A gente também tem que o sistema imunológico, às vezes resolve, né, por erro, ele resolve atacar as células do próprio corpo.
E quando isso acontece, a gente fala que nós temos uma doença autoimune. Então é o seu sistema imunológico matando o próprio corpo. Ele implica com um tipo de célula e começa. Vocês devem lembrar, eu já falei pra vocês que a minha mãe tem Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. Então o sistema imunológico dela ataca um órgão, uma glândula, que é do corpo dela mesma, certo? E aí precisa tomar alguns remédios por causa disso. Gente, mas voltando aqui aos tipos de resposta imune. Então existe a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. O que é a resposta imune inata? Ela é inespecífica. Ela não quer saber quem tá aqui, ela vai barrar todo mundo. Por exemplo, a sua pele. A sua pele barra a entrada de micro-organismos. E não importa qual micro-organismo seja, a sua pele vai barrar. A sua pele tá aqui e não deixa eles passarem. Além disso, gente, nós temos as glândulas lacrimais. Toda vez que entra alguma coisa no seu olho, você não começa a chorar, começa a produzir um monte de saliva, não, começa a produzir um monte de lágrima. É o seu corpo querendo expulsar isso que está tentando entrar. E nós temos que tanto na saliva como nas lágrimas existe uma enzima chamada lisozima, que mata bactérias, tá? Então é extremamente interessante, é o seu corpo se defendendo da possível entrada de um micro-organismo. Gente, além disso, nós temos o ácido clorídrico no estômago. Para que serve o ácido? Entre outras coisas, para matar micro-organismos que estejam presentes na comida. Então, também ele vai selecionar? Não, gente, é ácido para todo mundo, certo? Nós temos o muco que o nosso sistema respiratório produz para grudar impurezas, os pelinhos dentro do nariz para fazer a filtração do ar. Então, tudo isso é resposta imune inata. Tá? A primeira linha de defesa do seu corpo. Se um antígeno conseguir passar a primeira linha de defesa do seu corpo, tem a segunda linha também inata, que são os fagócitos. Os fagócitos são um tipo especial de células que fazem fagocitose. O que é fagocitose? Gente, fagocitose nada mais é do que a célula comendo o antígeno. Então ela vai lá, engloba o antígeno dentro dela e faz digestão dele. Com isso, a célula matou esse micro-organismo que estava tentando entrar no seu corpo. E é muito legal porque os fagócitos são células capazes de fazer uma coisa chamada diapedese. O que é a diapedese? Então nós temos que os glóbulos brancos, os fagócitos, estão dentro do seu sistema circulatório, estão passando por dentro de vaso sanguíneo. Só que entrou um micro-organismo e não está dentro do sangue esse micro-organismo, está em outro tecido. O que os fagócitos fazem? Saem de dentro do vaso sanguíneo e vão lá, fora do sangue, atacar esse antígeno. Esse movimento de saída do vaso sanguíneo a gente chama de diapedese, certo? Outra coisa que o seu corpo faz, a febre. Você fala, febre é sistema imunológico funcionando? Sim, febre é um sinal de que o seu corpo está atacando um antígeno. Porque o que acontece? O seu corpo ele vai aumentar a temperatura. Com esse aumento de temperatura, ele tem que algumas proteínas do sistema imunológico conseguem funcionar melhor. Além disso, essa alta de temperatura mata vários micro-organismos. O problema é que às vezes nosso sistema imunológico é exagerado, né? Ele quer subir demais a temperatura e isso causa problemas pra gente, tá? Mas é uma tentativa do seu corpo de conseguir aumentar isso. Gente, também é normal, durante uma infecção, você ter sono. Por que a gente tem sono? Porque o seu corpo quer que você poupe energia para o sistema imunológico gastar energia. Se você ficar aí saracuteando, você está gastando energia à toa. Então fica quietinho para o seu sistema imunológico poder trabalhar, para toda a energia do seu corpo ser focada para isso, tá? Para ele conseguir matar o micro-organismo. Por isso, repouso. Gente, deixa só eu fazer um aviso para vocês. O vídeo está em 29 minutos e o meu celular geralmente para o vídeo em 30. Tá? Não sei, pode ser que a gente dê sorte agora e ele continue. Mas se ele parar o vídeo, se ele me cortar falando do nada, porque eu não sei exatamente, né, quando vai parar, se ele parar falando do nada, aí você recebe o segundo link, que é a parte 2 da aula. Se ele não parar, a gente vai embora num vídeo só, certo? É só pra, caso isso aconteça, você não falar, meu Deus, cadê a Paula? Tô no próximo vídeo. Gente, e aí nós temos, tá, que vamos supor que apesar de tudo isso, o antígeno
está dentro do seu corpo. E seu sistema imune vai ter que fazer uma resposta adaptativa. Essa resposta adaptativa, ó, não marquei aqui, marca aí, ela é extremamente específica e aprendida. Então a gente tem que o nosso corpo vai começar a trabalhar com isso. Quando a gente nasce, a gente está ali com muito da resposta inata e a gente tem a adaptativa que a gente ganha da mãe, né? Tanto placenta como leite materno. Mas a nossa adaptativa mesmo, ela vai melhorando aí com o tempo. Por quê? Porque ela vai aprendendo conforme você vai se infectando. E aí lembra que a gente comentou ano passado que tem 3 células que você não pode esquecer quem são? São os linfócitos, T auxiliar, T matador e B. Gente, o T auxiliar, também chamado de T helper, tá? Que seria em inglês. Lembrando que é um T grandão e um auxiliar pequenininho, um T grandão e um helper pequenininho, tá? Seria subscrito. E aí a gente tem que essa célula também pode ser chamada de célula CD4. Qual a função do T helper? O T helper, ele vai, né? Primeiro o fagócito foi lá e viu que tem antígeno. Aí ele vai e avisa o T helper. T helper, estão invadindo o corpo. Aí o T helper é o responsável por dar o aviso para linfócito T e B. Galera, vamos começar a trabalhar. Entrou um antígeno aqui e a gente precisa matar. Então ele é o responsável por avisar os outros. Ele é o responsável por colocar o sistema imune para trabalhar. E lembra